Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de política, pois estamos vivendo em um ano eminentemente político, porque temos eleições gerais, eleições que têm o poder, têm o condão de mudar para melhor ou para pior. Ainda mais a situação caótica em que o Brasil vive, com 14 milhões de desempregados, esperando alguém com competência, com discernimento, para fazer um governo que atenda a cidadania brasileira. Hoje, meus amigos, devido até mesmo às eleições, e veja que democracia é essa, eles estão dizendo aí que a situação econômica do Brasil ainda não melhorou, porque ainda existe dúvida quanto às eleições. Mas é claro, democracia é assim mesmo. Enquanto o pleito não acontece, não sabemos quem vai governar. Por outro lado, eu afirmo aqui que não há surpresa nessas eleições quanto ao fundo da questão. Por quê? Porque os candidatos que estão aí com possibilidade de ganhar o pleito eleitoral são todos domesticados pelo sistema. Todos sabem que não tem um que vá se atrever a modificar muita coisa. O Brasil vai continuar concentrando renda, concentrando saúde, concentrando educação, concentrando segurança, concentrando na mão de poucos os melhores bens da vida. Então, não há o que temer, o empresário não tem por que temer, não tem porque o presidente da República, naquela nominata que nós temos aí já lançada, depois das convenções, não tem um que possa causar uma surpresa, algo negativo para o sistema, não tem. Os governadores da mesma forma, os deputados federais, os senadores e os deputados estaduais são todos obedientes ao sistema, todos cordados com o que está aí. Meus amigos e minhas amigas, estou falando isso para dizer que no Brasil a classe dominante não tem muito interesse ou interesse nenhum em resolver o problema, porque o capitalista selvagem, como é o nosso, eles ganham muito dinheiro eles ganham com a crise que temos aí. Talvez ganhe mais do que o país em tempo de bonança. Porque eles fazem tudo para o retorno da inflação. Os atacadistas, os varejistas são covardes. Querem ganhar muito e muito mais nas costas dos mais humildes, dos que ganham menos. Os alimentos, sempre que eles podem, aumentam lá para as alturas, inflacionando. Os preços e obrigando a todo aquele que precisa ir ao mercado, à quitanda, à padaria, todos os dias, a desembolsar muito mais do que deveria. Meus amigos, digo isso para reafirmar diante de vocês que no Brasil,
A classe econômica forte, dominante, não tem alma, não tem coração. Ele só enxerga o seu lucro, só enxerga as suas vantagens. E o povo que se vire. Por outro lado, não existe um horizonte que nos mostre, que nos garanta que essa questão no Brasil seja resolvida, porque a engenharia social, a engenharia política, a engenharia econômica, é toda no sentido de manter as classes menos privilegiadas debaixo do tacão dos mais espertos, dos mais ricos. Então, minha gente, não temos aqui os investimentos no Brasil, o capital brasileiro não está querendo resolver a questão porque a situação ruim econômica pela qual o Brasil passa, viu? E passou, eles querem que mais na frente que continuaremos passando, dá lucro, dá muito dinheiro, você nem imagina. Além do mais, nós temos o estado mais usurário do mundo. O Estado brasileiro faz um excesso de exação com impostos violentos. E ainda tem mais. Os juros são escochantes. Quem nesse país monta um negócio fiado em um empréstimo bancário? E se você não sabe, as instituições bancárias nasceram para financiar a economia. Não foi para agir como agiota aqui no Brasil. Tanto os bancos oficiais como os bancos particulares são agiotas. São agiotas. Chova ou faça sol, eles estão ganhando. Veja aí os balanços nos jornais, nos meios de comunicação, os balanços, os balancetes, que mostram lucros de bilhões. Isso é uma agressão até ao cidadão brasileiro anônimo que ganha salário mínimo ou nada com essa crise. Ou nada. Meus amigos, uma economia forte como a do Brasil, grande como a do Brasil, não pode oferecer um retorno ao homem trabalhador que gera tudo isso, o sacrifício que está fazendo, que está obrigando o povo a passar. Está todo mundo seguro pela garganta, pelos capitalistas selvagens, pelos agentes públicos sem escrúpulo, pelos políticos corruptos. Meus amigos e minhas amigas, é hora de termos consciência, uma consciência maior sobre o que acontece no Brasil, porque a nossa crise ela foi uma crise provocada pela corrupção, foi uma crise provocada adredemente, e nós não vamos sair dessa crise tão cedo, porque gerar 14 milhões de empregos não é fácil, minha gente, não é fácil. Para acabar com eles, foi de um dia para o outro praticamente. Foi uma covardia muito grande colocar uma pessoa para presidir o Brasil sem a menor competência, sem a menor expertise em administração pública. Foi mesmo para levar o país à bancarrota, foi para levar o Brasil a essa desgraça que está. Agora pergunte como é que as famílias de 14 milhões de cidadãos estão vivendo, sobrevivendo. Me diga, minha gente, isso é de cortar o coração para quem tem coração. Para quem não tem, ele sai rindo aí como hienas, né? Essa é a realidade. Então o Brasil está relativamente com seus fundamentos econômicos em dia, mas o capitalista não quer investir, não está investindo da forma que deveria,
Não é com medo não, porque não tem nada que meta medo neles aí não. Nem candidato a presidente da República, nem candidato a governador, nem candidatos ao Senado, nem à Câmara Federal, nem à Câmara Estadual. Estão todos, como já disse, domesticados. Todos domesticados. Ninguém vai ser eleito ali, naquele meio, para atacar o sistema. Mas eles querem ter essa garantia e seguram. Seguram os investimentos, seguram tudo para forçar o cidadão a se entregar, a entregar sua força de trabalho graciosamente, como acontece. E nós sabemos disso. Coitados, meu Deus, daqueles que não têm um emprego, não tem de onde tirar o sustento para a sua família. E olhe, veja bem, são 14 milhões de pais de família, são 14 milhões de desempregados. Multiplique isso aí vezes 5 e veja o quanto padece, quantas pessoas, quantos milhões de pessoas padecem nesse país. Padecem com a falta de tudo, padecem com a incerteza, com a agonia de não saber o que fazer, porque o cidadão não fica desempregado porque ele queira. Não fica. Não fica. Agora, os engenheiros da economia e de outros setores importantes, como a educação, a própria saúde, eles fazem questão de, com seus demônios, como se o povo fosse uma manada de porcos, jogar todos no abismo. É essa a verdade, é essa a realidade. O mundo, quanto mais o tempo passa, mais o ser humano fica pior. Mais egoísta, mais cruel, mais desvalorizado do ponto de vista moral e ético. Meus amigos, é hora de acordar. Mesmo assim, as eleições estão aí à porta já para acontecer e nós temos que cumprir com o nosso dever de cidadão de votar e, mais do que votar, eleger alguém que venha resolver o problema do Brasil, pelo qual nós passamos. Eu vi a entrevista de um candidato a presidência da República, dizendo que em 6 meses ele equaciona todo esse problema que nós temos aí, porque os primeiros 6 meses são vitais. É mentira. Nós sabemos que a situação do Brasil não está para isso, em 6 meses não vai resolver. Temos que votar no candidato a presidente que diz, olha, vamos enfrentar com dureza, com sacrifício a situação para resolver. Se tiver alguém com esse discurso aí, minha gente, votemos nele, porque é um homem sério. Agora chegar o bandido e dizer que vai resolver em 6 meses, isso aí dá náusea. Dá náusea, porque nós sabemos que não resolve em 6 meses. A situação econômica não é para mágicos resolver. Não é, mágico não resolve. E se resolvêssemos o problema do Brasil em 6 meses, vamos dizer, seria uma mágica. Seria uma mágica. Nós estamos, minha gente, queira ou não, no fundo do poço. Estamos no fundo do poço e só muito trabalho, suor e lágrimas até é que fará com que possamos sair dessa situação em glória. Meus amigos, eu enfrento essa câmera aqui, eu enfrento vocês aí do outro lado, aqueles que, por acaso, têm a curiosidade de ver essa mídia da tribuna política. Eu enfrento aqui, não é por diletantismo, porque eu tenho interesse que o Brasil corrija seu caminho, porque um país rico não pode levar o sacrifício à sua população como está levando.
Não pode. E eu venho aqui, à frente de vocês, e não estou aqui pedindo voto, pedindo nada. Estou só fazendo um alerta porque conheço do direito, conheço da economia, conheço da ciência social. Porque sou curioso, intelectualmente procuro me enfronhar nas coisas que me interessam. E a situação do Brasil, o povo brasileiro me interessa, é o que mais me interessa, do que até os meus próprios interesses. Porque não podemos ser felizes vivendo com milhares, milhões de pessoas infelizes. A criminalidade aumenta de uma forma insustentável. Como daí, veja bem alguns estados brasileiros, como é que estão aí. A matança, as execuções de pessoas. Estados brasileiros considerados altivos, ricos, como o Rio de Janeiro faliu. Minas Gerais dizem que está falida. O Rio Grande do Sul foi o primeiro. Já deu seu grito de falência. Sem condição de pagar as folhas dos trabalhadores ativos, dos inativos, de pagar os seus contratos essenciais. Teve que correr e pedir dinheirinho da União, dos 9 estados lá do Nordeste, para ajudar eles lá a pagar a roubalheira que fizeram com o grandioso estado do Rio Grande do Sul, que é um bom estado. Né? Agora veja, não foi nem um piauiense que elegeu os governos dele, não. Que tem descarado que vem aqui dizer que o Rio Grande do Sul tem que sair do mapa do Brasil por causa do Bolsa Família. Isso é ignorância, analfabetismo, porque nós sabemos que a região Nordeste, anote aí, contribui mais com a União do que a região Sul. Contribui muito mais. Quem poderia aqui até dizer alguma coisa em termos de sustentabilidade do Brasil é o estado de São Paulo, que é o segundo maior orçamento do Brasil. O resto, todo mundo depende dos fundos para sobreviver. Meus amigos, a coisa é séria, Não administre o Brasil da forma correta. E esses que eu mencionei, o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e Minas Gerais e outros aí, foram que estouraram aí a boiada. Mas está vindo mais, está vindo mais. Eles já dizem que os estados não têm mais condição de pagar sua previdência. Por quê? Porque fizeram a coisa da pior maneira possível. O problema é de gestão, não é de riqueza. Não é de riqueza porque o Brasil é um país rico. O problema são a cabrocada nojenta que assume o poder e desvia tudo. Esse é que é o problema. Esses caras tanto faz eles terem nascido lá no deserto do Sinai, como aqui no Brasil, eles têm a mesma... todos têm o mesmo amor pelo Brasil. Ou seja, nenhum amor. Essa é a realidade. Meus amigos, eu estou falando dessas coisas que falei para dizer para esses mentirosos que vão para a televisão dizer que a insegurança política está causando a insegurança econômica. Não está, não, porque nós não temos insegurança política, porque os atores que estão aí protagonizando as candidaturas, todos eles são domesticados, são gatos de casa. Ninguém tem medo deles não, porque eles não vão fazer nada contra o sistema. Agora, para dizer mais, o sistema imprevisível, minha gente, é a ditadura. A ditadura
Veja lá na Venezuela se eles têm algum problema com previsibilidade de um acontecimento governamental. Não tem, porque eles sabem que lá é o couro que come mesmo direto, não é? E os malfeitos sendo praticados de tudo que é natureza. Pois é, meus amigos, eu reafirmo mais uma vez que o Brasil todo, o capitalista selvagem do Brasil e o selvagem lá do exterior, que chega aqui correndo para aplicar seu dinheiro quando o juro aumenta, e saem também numa velocidade muito grande, correndo em disparada, quando os Estados Unidos aumentam seus juros lá covardemente para abocanhar a poupança mundial nos seus cofres. O mundo está cheio de malandro, minha gente, e a malandragem é grande, e o Brasil não se cuida. O Brasil não tem nenhuma força armada profissional para se defender. Aí, vamos ver, olha, se tivermos problema com a Venezuela, o Brasil vai ficar com a orelhinha baixa, porque lá, apesar da desgraceira que eles vivem, a Venezuela é mais bem armada que o Brasil. Mais bem armada que o Brasil. Em pouco tempo eles podem bombardear Brasília, aqui ou qualquer cidade do Brasil, com seus aviões mais avançados e modernos que eles compraram lá na Rússia e em outros mercados. Eles são muito mais bem equipados que o Brasil. O Brasil já foi afrontado até pela Bolívia ali, que não se compara nem o Piauí com ela. Não é fazendo nenhuma desfeita ao Piauí. Mas é mesmo, a Bolívia é menos importante que o Piauí. E afrontou o Brasil com a questão do gás, e afrontou o Brasil tomando a filial da Petrobras lá. E o governo brasileiro disse, não, eles estão no direito de tomar o que é nosso? Que cascata é essa? Que conversa mais? O Brasil tem que se impor, mas não pode. O Brasil não tem um exército profissional, uma força armada profissional, não tem um sistema de segurança que possa se impor. Mesmo aqui na América do Sul, não tem. Mas, meus queridos amigos, a minha abordagem aqui foi para dizer que não tem o que temer. Os capitalistas não têm o que temer. Muito pelo contrário. Eles estão aí de alcateia para tirar o máximo dessa massa de 14 milhões de desempregados. Desse povo desesperado por qualquer dinheirinho para levar o pão para sua família. Eles querem isso. Não existe insegurança política. Não existe. Existe sim a ganância do capitalista selvagem brasileiro. Eles querem acabar com o povo, porque o povo, para eles, é problema, não é solução. Apesar de fazer tudo o que eles gostam, tudo que eles têm, a riqueza que eles têm foi feita pela mão do povo, do homem anônimo, do trabalhador anônimo. Isso tudo apropriado por esses espertos, que afinal de contas comandam o Brasil. Cuidado, minha gente, não caia nesse converser midiático, porque a mídia faz parte. A mídia brasileira tem dono e é dono capitalista selvagem também. Muito obrigado.